Oi, gente, tudo bem? Vamos para a videoaula. A gente vai estudar aula de língua portuguesa, artigo. Vamos ler o texto que tem aí no livro, na página 98, para a gente poder entender os artigos. O capitão sem fim. No mar tem um navio. No navio, um capitão. O capitão desce a escada vai ao porão. No porão tem uma caixa, caixinha e não caixão. Dentro dela, um anel de um mágico do Japão. Isso foi um livro, né? Um trecho retirado de um livro que não dá para me ler aqui no meu livro, é muito pequeno, certo, gente? O nome do livro vocês leiam em casa. Então, eu vou ler a observação que tem embaixo do texto. Observe que todas as palavras destacadas determinam o gênero e o número da palavra seguinte. Essas palavras que determinam o gênero e o número do substantivo são os artigos. O artigo pode ser definidos ou indefinidos. Então, definidos determina um ser entre outros da mesma espécie. O o, os, o a e o as. Vamos ver o exemplo lá do livro. Ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. O marido, a bolsa e os documentos. Está determinando tudo, dá para a gente saber. E no indefinido, indica o ser sem especificá-lo entre os de sua espécie. São eles uma, uns e umas. A gente talvez saiba mais ou menos a quantidade, mas ainda é meio indefinido, né? Não tem definição. Então, uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre. Um passarinho me contou que você teve um final de semana excelente. Então, fica assim meio, né? A gente fica sem saber. Uma pessoa, que será essa pessoa? Né? Um final de semana, entre vários, né? Um passarinho entre vários passarinhos. Então, não especifica. E lá no texto, a gente vê que tem várias palavrinhas em negrito, certo? Em escuro. Deixa eu passar aqui pra gente ver. Pronto. Tem várias palavrinhas lá em negrito. O navio. Poderia ser qualquer um que estivesse lá no meio, né? Um capitão também não está especificando. Mas quando ele diz o capitão, eu estou falando de alguém que eu conheço. Né? A escada também está definida. Uma caixa não sabe, pode ser várias caixas. Não sabe qual é aquele que ele está falando. Até que ele diz caixa, caixinha e caixa, e não caixão. Né? Um anel, também não dá para especificar qual é o anel. E um mágico. Né? Ele está falando entre vários, ele está escolhendo um, só que a gente não consegue definir. Então, dá para saber fácil o definido do indefinido. O definido é só a gente gravar a regra que vem antes do substantivo o, as, os e o. Aliás, desembananando, né? O, os, a, as são os definidos. Indefinidos, uns, uma, umas. São coisas que eu não consigo definir. E tem aí também para vocês a pergunta que está aqui. Deixa eu afastar aqui a minha câmera para cá. Pronto. Qual é a função dos artigos? Que é o que pergunta, né? Depois do texto, depois da explicação, tem a primeira pergunta. Qual é a função? Ele vai determinar, vocês vão responder aí. Lá no livro, determinar o gênero e o número. O que é o gênero? Se é masculino, se é feminino. O que é o número? Se é singular ou se é plural. Se tem o S ou se não tem o S. Então, ele vai determinar o gênero e o número. A função do artigo é para isso. Para dizer se é homem, se é mulher, masculino ou feminino. E se é singular ou se é plural. Se estou falando só de um, estou falando de vários. Então, a resposta é essa.
Agora vocês vão fazer o restante, a questão 2, a questão 3 do livro, observando a regra lá. Definido, os, as. Indefinidos, uns, umas. Ok? E até a próxima videoaula.